Olá pessoal, iniciamos aí o nosso semestre, né? Nosso primeiro módulo. E para a gente começar, né, vamos falar um pouquinho a respeito do sistema nervoso. Como a nossa disciplina acaba sendo uma disciplina que envolve tanto a embriologia quanto a histologia, né? Então, no primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho a respeito de formação do sistema nervoso, tá? Então, a gente vai dividir essa aula aí em duas etapas, né? Para que a gente possa entender um pouquinho da formação da medula e também da dinâmica do encéfalo, propriamente dito. E depois a gente entra aí um pouquinho na dinâmica da histologia, né? Conversando um pouquinho de toda a dinâmica relacionada aos tecidos, características gerais das células que vão estar formando esse sistema, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Ok, opa. Beleza, pessoal. Como eu havia dito, né, então, nossa primeira aula vai ser a respeito, né, do desenvolvimento do sistema nervoso. Tá? Então, vamos ver aí como que acontece, de fato, toda a dinâmica de formação do tubo neural e também das estruturas, né, que vão estar diretamente ligadas à formação da medula espinhal. Tá? Então, pessoal, no primeiro momento, vale a pena a gente destacar um ponto importante e interessante com relação à origem do sistema nervoso. Né? A origem do sistema nervoso vai ser a partir do folheto da ectoderme, né? Então, aí a gente vai estar observando alguns aspectos relevantes, inclusive de formação do tubo neural e também de revestimento desse tubo. Então, a gente vai observar que, de fato, nós temos um processo de invaginação, né, do folheto, né, de parte desse folheto, né, tanto que a gente vai observar, por exemplo, características de um neuroepitélio, né, que vão ter uma certa proximidade. Então, a gente vai ver uma relação entre a pele, por exemplo, e o sistema nervoso. Então, é interessante nesse sentido, né, alguns aspectos relacionados à origem e formação desse tecido. Então, pessoal, para a gente iniciar, quando a gente fala no desenvolvimento do sistema nervoso, uma neurulação, é interessante que a gente destaque inicialmente a formação de uma placa neural. Tá? Essa placa neural, como eu disse para vocês, origem da ectoderma, né? Então ela vai ser exatamente como se fosse uma espécie de um espessamento, então um crescimento dessa ectoderma, né? Formando uma espécie de uma placa. E é interessante, pessoal, que em alguns livros, né, até deixei destacado aqui, essa placa ela fica até como se fosse no formato de um chinelo. Tá? E à medida que o processo vai acontecendo, então a gente está falando que essa neurulação vai acontecer a partir da terceira semana, o que nós observamos? Eu tenho a placa, eu tenho aquilo que seria a formação de pregas neurais. Então, como se fossem bordas laterais, devido ao processo de invaginação dessa placa neural neoformada. Então, vamos perceber, eu tenho aqui a ectoderme ela vai crescendo, invaginando, e aí eu tenho a formação das pregas neurais. Né? E aí a gente tem, basicamente, a estrutura de um processo de invaginação para que possa estar formando uma espécie de um tubo. Então, à medida que você tem todo o desenvolvimento e invaginação completa, eu tenho um formato como se fosse de uma letra U. Né? Então, dá para a gente perceber mais ou menos aqui uma letra U, né, sendo formada. E aí a gente chega à etapa do sulco neural. Né? Então, eu tenho um sulco neural com as dobras neurais, né, as pregas neurais, que seriam essas paredes laterais, né? E na região superior desse sulco, a gente começa a observar a formação de uma espécie de uma dobra. E aí, pessoal, o que, que vai acontecer? Essas dobras, com os meus dois dedões aqui, eles vão se encontrar, elas vão migrar em direção à linha média para que possa estar se encontrando. Então, eles vão fazer mais ou menos isso aqui, ó. As dobras neurais, eles vão fazer isso aqui e aí formar uma espécie de um tubo.
tá? Que dá origem a esse tubo neural. O que é interessante, pessoal, que ao mesmo tempo que eu tenho a fusão para a formação dessa dobra, né, formação desse tubo, eu tenho a dinâmica da formação das cristas neurais, né, que tem a sua origem aí durante a formação da dobra, né? Então aí mais para frente essa crista neural vai ser interessante para a gente, tá? Então, ó, na hora que eu formo esse tubo, a ectoderma ela vai formar um revestimento por cima desse tubo. Então aí a gente tem a primeira etapa dessa neurulação, né? A primeira fase, né, melhor dizendo, que seria a formação desse tubo neural. Então, só para a gente ter uma vista dorsal do embrião, né, imaginando justamente a dinâmica da placa neural, né, e essa placa neural aí com o seu processo de expansão e invaginação, né, então aí a gente tem lá por 20 dias já essa dinâmica, né, que a gente fala que seria a placa já visível com essas pregas, dando origem ao suco, para que depois a gente possa ter a dinâmica do fechamento, tá? Mais uma fotinha aqui mostrando, ó, a dinâmica então da placa, a expansão, né? Então a invaginação para a formação do suco. Percebam aqui o surgimento dessas pregas, né? E a partir dessas pregas dando origem, até coloquei aqui, ó, uma futura crista neural, né? Como se fosse dois apêndicezinhos, né? Oriundos aí. Então a gente acaba observando essa crista sendo importante durante o processo de desenvolvimento. Então, uma vez que essas dobras neurais elas se encontram na linha média, como está acontecendo nessa terceira foto, aí a gente tem aquilo que seria a formação de dois grupos celulares, né, que vão estar meio que anexos, posso dizer assim, desse tubo neural, que dão origem a essa crista neural. Ok? Então, ó, mais uma fotinha ilustrando ectoderma, né? Então, formação do sulco. Aí aqui a questão da dobra neural, né? Que vai estar exatamente se fundindo na linha média. E aí eu tendo aquilo que seria a formação desse tubo neural. Então, pessoal, resumindo, essa primeira fase da neurulação, né, que a gente chama de neurulação primária, então ela acaba sendo dividida aí em 4 etapas. Primeiro, a dinâmica da formação da placa neural, né, que seria a expansão da ectoderma, né? O segundo seria o dobramento dessa placa. Então, a invaginação para a formação exatamente inicial daquele suco. O terceiro, de fato, já vai ser o suco propriamente dito, né, que tá interpretando aqui nessa foto. E a quarta situação vai ser justamente o que nós observamos aqui nessa segunda foto, que seria o fechamento desse suco para que possa estar dando origem exatamente ao tubo neural. E aí, pessoal, aquela dobra, aquela cristazinha, né, formando como se fosse dois anexos, e é interessante que, posteriormente, vai dar origem ao gânglio espinhal, né? Aí a gente, no finalzinho dessa aula, vai ver um pouquinho a respeito da formação, né, da importância, né, dessa crista neural na formação desse tecido nervoso. Ok? Então, pessoal, o que é interessante é que durante toda a dinâmica de fechamento desse tubo, o tubo neural ele sempre vai iniciar o seu fechamento na linha central, né, que a gente fala que seria na região cervical. E aí ele vai fechando e vai ter exatamente uma fusão no sentido cefálico e cranial. Então percebam, fechando aqui nessa linha cervical, então ele começa a fechar na região cefálica e na região caudal. Essa etapa, pessoal, ela acaba sendo muito importante, porque toda essa região, né, cefálica vai estar dando origem ao cérebro, né, vamos dizer assim. E toda essa dinâmica da região caudal, ela vai estar dando origem, por exemplo, à medula. Então, se eu não tenho um fechamento correto da região cefálica, ou se eu não tenho o fechamento da região caudal, aí nós observamos, né, algumas daquelas anomalias, né, que inclusive a gente vai discutir um pouquinho lá no ACOM. Então, essa dinâmica de fechamento acaba sendo importante
para que você dê continuidade, né, a toda a fase relacionada, por exemplo, à formação das estruturas mais finas, né, que vão estar dando origem aí ao sistema nervoso. Então, ó, quando nós temos a dinâmica da fusão, né, formação de um neuróporo, né, cranial e o neuróporo caudal, né? Então, o que a gente observa que a parte cefálica, né, que a gente fala que seria o neuróporo cranial, ele vai estar se fechando ali por volta do 25º dia, enquanto que o caudal, né, ele vai estar lá uma semana, 5 dias depois, que aí vai estar dando origem exatamente a esse processo, né? E como eu disse para vocês anteriormente, uma vez que o tubo ele está fechado, né, ele vai separar da sua origem, né, daquela sua ectoderma original, e aí por cima desse sistema eu vou ter a formação de um ectoderma de revestimento, né? Então eu tenho como se fosse um ectoderma de revestimento e o tubo neural logo abaixo, né? E aí a gente dá seguimento ao processo, tá? Então só para a gente entender mais ou menos a dinâmica, tá? Eu acho interessante essa animação para a gente poder entender como de fato acontece. Inicialmente toda a dinâmica aí de expansão, dilatação, percebam a formação da placa neural, né? Então, a placa neural. Vejam o crescimento lateral, né? Então, inicialmente dilatada, lateral, e elas se encontrando na linha média. Percebam que exatamente essa que a gente fala, nessa dobra neural, se encontrando na linha média, e aí eu tendo todo aquele fechamento indo em direção à região cefálica e à região caudal, para que de fato a gente tenha aquilo que seria a formação do tubo. Então, como eu disse para vocês, né, a região cefálica dilatada dando origem ao encéfalo e a caudal, né, dando origem àquilo que seria a medula espinhal, tá? Aí virando de lado o embrião, né, ele ainda em crescimento junto com o seu tubo neural, e como que nós vamos ver a dinâmica de separação desse tubo neural, né? Então aí formando a espinha, formando o encéfalo, né, a medula espinhal, melhor dizendo, formando o encéfalo, e aí a gente vai ver algumas características importantes, né, com relação ao desenvolvimento, ao segmento do desenvolvimento. Então percebam, pessoal, que toda a estrutura pronta lá para o 27º dia, né, já vai estar tudo ok, né? E aí a gente tem as minúcias, né, que seriam exatamente as estruturas menores sendo formadas aí de acordo com o processo de desenvolvimento embrionário, ok? Então, pessoal, destacando um pouquinho da extremidade cefálica do tubo neural, né? Então, daquela região, né, cefálica. Então, inicialmente, essa região cefálica ela vai estar apresentando 3 dilatações, né? Que a gente fala que seriam 3 vesículas encefálicas primitivas, primárias. A da frente, né? Que a gente fala primeira, que seria o prosencéfalo. A mediana, né? Que a gente fala que seria o mesencéfalo. E a terceira, que vai ser transição com a medula, a gente chama de robencéfalo, tá? Então percebam que são as vesículas encefálicas primárias, tá? E o que é interessante, pessoal, que ao mesmo tempo que eu tenho a dinâmica de formação da dilatação dessas vesículas encefálicas, a gente acaba observando aquilo que seria a formação de flexuras, né? Essas flexuras elas vão ser importantes na hora que a gente for observar a divisão, por exemplo, das partes, né? Onde a gente tem a formação do encéfalo propriamente dito. Então, inicialmente, eu tenho aqui nessa região a flexura cervical, que faz a dinâmica de junção entre o robencéfalo e a medula espinhal, e eu tenho a flexura cefálica, né, que vai ficar aqui nessa região, né, que vai ser justamente ligada ali na dinâmica da região do mesencéfalo, tá? Então, mais para frente, a gente vai vendo a importância dessas flexuras durante o processo de formação do encéfalo, tá?
Então, mais uma fotinha para poder ilustrar. Percebam as 3 vesículas dilatadas, prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo, né? Tudo relacionado aí ao tubo neural. Então, percebam aí que a gente está observando, né, de fato, um embrião aí em uma vista lateral, né? E abaixo desse robencéfalo, dessa terceira dilatação cranial, eu tenho a dinâmica do que vai dar origem, por exemplo, ao que a gente chama de medula espinhal. Então, o neuróporo anterior, que seria o cefálico, e o neuróporo posterior, que seria o caudal. Né? Então, só para a gente entender a organização desse tubo neural. Ok? E aí, pessoal, após a 5ª semana de desenvolvimento, nós vamos observar que aquelas vesículas cerebrais primárias, elas vão se diferenciar em vesículas cerebrais secundárias, tá? E aí, nessa divisão, a gente já começa a observar o rumo que vai estar tomando cada uma dessas vesículas, né? E que, de fato, vão estar dando origem a estruturas um pouco mais específicas dentro daquilo que seria o sistema nervoso central, tá? Então, só para a gente entender, o prosencéfalo, que vai ser aquela região cefálica, né, mais na frente, ela vai estar dando origem ao telencéfalo, que por sua vez vai estar formando os hemisférios cerebrais e também vai estar dando origem ao diencéfalo, né, que a partir dele eu tenho a formação do tálamo, hipotálamo e hipófise, tá? Já o mesencéfalo, ele vai ser a única das vesículas que não irá sofrer essa segunda divisão, tá? Então, ali no mesencéfalo, eu tenho a formação de toda a estrutura visual e auditiva, né? Então, ali no meio dessas vesículas, aquela vesícula do meio. E o rombencéfalo, que vai ser aquele de transição com a medula, ele também vai sofrer 2 divisões, formando então o metencéfalo e o mielencéfalo, né? O metencéfalo vai dar origem ao cerebelo e à ponte, e o mielencéfalo formando o bulbo, né? Então, pessoal, só para recapitular, inicialmente eu tenho formação de 3 vesículas dilatadas, que a gente fala que seriam as vesículas cerebrais primitivas, que seria o prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo. A partir da 5ª semana, eu tenho aí a formação de novas vesículas cerebrais, o que a gente identifica como as vesículas cerebrais secundárias, né, que vão ser originadas aí daquelas primárias. Então, por exemplo, o prosencéfalo dando origem ao telencéfalo e o diencéfalo. O mesencéfalo não vai sofrer nenhum tipo de modificação, em contrapartida, o robencéfalo também vai sofrer uma subdivisão, formando o metencéfalo e o mielencéfalo. Então, a partir da 5ª semana, eu já tenho 5 vesículas secundárias, né? 5 vesículas cerebrais secundárias. Ok? E aí, ó, só para a gente observar, né, esse resumo que eu fiz para vocês. Então, prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo, né? O robencéfalo formando o metencéfalo e mielencéfalo, o prosencéfalo formando o telencéfalo e diencéfalo, e no caso do mesencéfalo, permanecendo a mesma coisa, né? E aí, a medula espinhal, né, que não vai fazer parte dessas vesículas dilatadas nessa região cranial, né? O neuroporo cranial. Então, aí só para a gente entender a partir da 5ª semana. E aquele resuminho que eu fiz para vocês, ó, o prosencéfalo, né, dando origem ao telencéfalo e diencéfalo, toda a estrutura que vai estar relacionada ao cérebro, o metencéfalo dando origem à ponte e o cerebelo, e o mielencéfalo ao bulbo. E o mesencéfalo, toda a dinâmica audiovisual, né? Então, que acaba sendo formado. Então, aí um resuminho na organização final desse tubo neural. Aí, pessoal, na nossa próxima aula, a gente vai focar exatamente nessa dinâmica, tá? De como que vai acontecer a formação dessas estruturas. Então, para dar continuidade, a gente fala daquela região posterior ao robencéfalo, que vai ser, no caso, a medula espinhal, tá?
A princípio, pessoal, o que nós observamos, né, na dinâmica da medula espinhal, apenas um canal central contínuo, né, dessas vesículas encefálicas. Então, essa medula primitiva, um canal central contínuo com lumen idêntico à dinâmica aí das vesículas cefálicas, tá? Aí, na organização, nós observamos que o roboencéfalo ele está posicionado lá no quarto ventrículo, o diencéfalo, né, que vai estar nessa região superior, lá no terceiro ventrículo, e aí eu tenho os hemisférios cerebrais, percebam, né, é como se fossem duas cristas laterais que vão estar formando esses ventrículos laterais. Então, essa etapa a gente vai estar vendo na semana que vem, tá? E aí, o que nós observamos é o seguinte: se o roboencéfalo está localizado no quarto ventrículo, a medula espinhal acaba se desenvolvendo caudalmente com relação ao quarto ventrículo. Tá? Então, aí é dinâmica de formação. Dali para cima, a gente fala depois. Então, pessoal, inicialmente, se a gente lembrar da origem ectoderme, então, toda a dinâmica da parede do tubo neural, né, agora levando em consideração aqui a medula primitiva, ela vai ser formada por essas células neuroepiteliais. Né? Então, ela vai se estender por toda a dinâmica. E essas células elas vão ter características de um epitélio pseudoestratificado, né? Um epitélio espesso pseudoestratificado, que com o passar do tempo elas irão sofrer algum processo de diferenciação, né? Que é exatamente dando origem aos neuroblastos. Né? Então, ó, uma vez que o tubo neural se fecha, as células neuroepiteliais pseudoestratificadas estão formadas na parede desse tubo, a gente começa a observar aquilo que seria a formação de um novo tipo celular, que são, de fato, aí os neuroblastos. E aí, pessoal, esse crescimento vai fazer com que aconteça a formação de várias regiões em volta desse tubo, né? Que vai dar origem, de fato, aí à dinâmica da medula espinhal. Né? Então, essas células do neuroblastos, elas vão inicialmente formar uma camada que a gente chama de manto. Em volta, eu vou ter uma zona que seria uma camada neuroepitelial e que é interessante, né? Que aí, mais para frente, essa região do manto, onde eu tenho a presença desses neuroblastos, eles vão estar dando origem a toda a dinâmica da substância cinzenta da medula espinhal. Né? Então, percebam, neuroepitélio, a segunda camada, né? A segunda camada formado por neuroblastos, e aí a gente tem toda a dinâmica de expansão. Ok? Então, pessoal, só para organizar aquilo que eu falei com vocês, ó, a camada do manto, onde eu tenho a dinâmica da formação dessas estruturas, né, dos neuroblastos, essa camada mais externa marginal, formado por aquele neuroepitélio, tá? Então, o que a gente observa é que a maior parte dessa parede, né, de fato, vai ser constituída por esse neuroepitélio. Origem ectoderma, né? Então, formando, de fato, essa zona mais externa, essa zona marginal. E aí, com a diferenciação desses neuroblastos, né, aí a gente tem a formação mais adjacente, né, mais interna. Né, e aí a gente observa, de fato, aquilo que seria a formação da camada do manto. Tá? Percebam, pessoal, que, olha, posso dizer assim, meio que anexo a esse tubo neural, a gente está observando aqui, ó, as cristas neurais, tá? Um pedacinho lá daquela borda, né, que deu origem ao fechamento do tubo neural, tá ali, ó, tá lá paradinha acompanhando todo o processo, tá? Aí a gente vai ver a dinâmica da importância dessa crista neural, ok? Certinho? Então, pessoal, com o passar do tempo, né, a dinâmica dessa formação, a gente começa a observar que, inicialmente, aquele canal apenas com uma camada de neuroepitélio continuado, né,
em continuação à questão do roboencéfalo, lá do quarto ventrículo, ele começa a expandir, a se desenvolver, tanto na dinâmica da formação de um epitélio especializado, com células neuroblastas, como também na dinâmica daquilo que seria a definição das zonas, né? E que de fato acaba sendo importante porque a gente vai ter locais que vão ser funcionais, né? E específicos para cada tipo de situação, seja motora ou seja sensitiva, tá? Mas inicialmente, para a gente poder entender todo o processo, eu tenho aqui essa zona mais externa, que é a zona marginal, a zona intermediária e aquilo que a gente fala, né, a zona ventricular, tá? Então, que vão estar relacionadas a esse processo. E o que é interessante, pessoal, que se a gente lembrar, aqui nessa zona que está até de cinza, é onde eu tenho o neuroblastos, né? E aí são as células nervosas, que por seguinte elas vão jogar os seus axônios, né? Podemos dizer assim, em direção à zona marginal. E nessa zona marginal, eu vou ter o processo de mielinização dessas fibras nervosas. Tanto que essa zona marginal, futuramente, a gente acaba chamando de substância branca da medula espinhal. Tá? Então, ó, só para a gente observar aqui como que seria a dinâmica da organização, né? A zona ventricular, que seria a mais interna, então eu tenho o neuroepitélio, né, que vão estar dando origem aí aos neurônios, às macroglias da medula espinhal. A zona intermediária, que vão estar presentes aí os neuroblastos, né, que vão ser provenientes de toda a dinâmica de maturação, diferenciação, melhor dizendo, desse neuroepitélio, né, que vai formar essa zona ventricular, vai transição, né, divisão da zona ventricular, né, que aí vai se tornar os neurônios, e a mais externa, que é a marginal, que aí vai ser de neuroepitélio, então as fibras nervosas passando por ali, sendo mielinizadas, e que vai dar origem a toda a dinâmica da substância branca da medula espinhal. Ok? E aí, pessoal, com o passar do tempo, aquela dinâmica, né, que a gente fala que seria dessa zona intermediária, ela começa a se tornar um pouco mais funcional. Tá? Então, com a adição desses neuroblastos, a camada do manto, né, o espessamento ventral, o espessamento dorsal, então a gente começa a observar a formação de placas nervosas, né? E placas que de fato acabam tendo uma funcionalidade. Então, por exemplo, eu tenho placas basais, tá? Essas placas basais que vão ser correspondentes às áreas motoras, né? A gente começa os espessamentos ventrais, que são as placas basais, que são as áreas motoras. E eu tenho os espaçamentos, né, os espessamentos dorsais, que são as placas alares e que vão estar compondo, né, podemos dizer assim, as áreas sensoriais, né? Então, ó, percebam a camada marginal, a camada do manto com os neuroblastos, né? A camada de neuroepitélio que vai estar formando a camada central e aí toda a dinâmica de organização. Então, as placas basais sendo motoras e as placas dorsais sendo as placas alares, né? Ou placas sensoriais, tá? Isso, pessoal, ao longo de toda a medula espinhal, tá bom? O que é interessante, pessoal, que ao mesmo tempo que eu tenho a formação dessas placas, né, seja motoras ou sensoriais, nós observamos que existe um suco limitante entre os dois lados, né? E esse suco limitante, que vai ser exatamente essa área, né, que não tem a presença de neurônios, elas acabam funcionando como vias de passagem, por exemplo, para as fibras nervosas. Então, justamente para que essas fibras elas possam estar atravessando de um lado para o outro, né? Até para que elas possam estar se encontrando e formando aquilo que a gente identifica, né, mais ali na frente como nervo espinhal. E aí, ó, existem duas regiões, né, que seria, por exemplo, o nível torácico entre a T1 e a T12 e a superior, a lombar superior
entre a L2 e a L3, que eu tenho uma espécie de um corno intermediário, né? E nessas regiões, esse corno intermediário, eles vão estar relacionados aos neurônios que fazem parte da formação do sistema nervoso autônomo, tá? Então, além daquelas placas alares, daquelas placas basais, lá ao nível torácico e lombar superior, eu tenho um corno intermediário de neurônios, né, que vão estar relacionados ao sistema nervoso autônomo, tá ok? Só lembrando, pessoal, aqui, né, aquele canal central que a gente já observa, né, naturalmente quando a gente leva em consideração aí a dinâmica da formação da medula espinhal, ok? E aí, ó, vimos a dinâmica da organização, mas é interessante observar como que vai chegar a esse nível, né? Então, principalmente quando a gente leva em consideração a dinâmica de diferenciação das células neuroepiteliais, tá? Então, ó, nós observamos que os neuroblastos, eles são neurônios primitivos, que vão passar por etapas de maturação até, de fato, eles se tornarem neurônios funcionais. Então, ó, só para a gente entender, né, vamos imaginar inicialmente aqui um neuroepitélio, tá? A partir desse neuroepitélio, as células começam a desenvolver uma espécie de um prolongamento, né? E a partir do desenvolvimento desse prolongamento, elas atingem a camada do manto, né? Elas vão migrar para a camada do manto. Esse prolongamento, eles vão desaparecer durante o processo, né? E aí a gente forma uma célula redonda, temporariamente, né, redonda, e que a gente chama de um neurônio apolar, tá? E durante a continuação, esse neurônio, ele acaba desenvolvendo dois prolongamentos, né, como se fossem dois polos distintos. Aí a gente identifica como um neuroblasto bipolar, tá? E a partir desse neuroblasto bipolar, o que nós observamos é que uma das extremidades, elas vão dar origem aos axônios primitivos, enquanto que a outra a toda aquela dinâmica de arborização, né? Que vai estar dando origem ao dendritos. E aí eu tenho a formação daquele neuroblasto multipolar, que de certa forma é igual àquele neurônio multipolar, né? Que a gente observa. Então lá quando a gente for ver a parte da histologia, a gente vai ver esses tipos de neurônios e a distribuição. Mas, de certa forma, a diferenciação dos neuroblastos, eles acabam passando exatamente por essas etapas. Ok? E aí, pessoal, importante destacar, a gente vai voltar a falar disso também lá na histologia, como que acontece o processo de mielinização. Só lembrando, pessoal, nós temos duas dinâmicas. As células de Schwann, né, ou neurolema, elas vão mineralizar os nervos periféricos, enquanto que as fibras nervosas da bainha, as fibras nervosas da medula espinhal, elas têm a formação dessa bainha de mielina a partir dos oligodendrócitos, tá? Então, eu tenho duas dinâmicas de formação desse processo de mielinização. Quando eu considero, por exemplo, a formação, né, dos nervos periféricos e também as fibras nervosas da medula espinhal. Então, ó, percebam, ó, as células de Schwann, né, ou neurolemas, elas vão mineralizar os nervos periféricos. Então, cada célula mieliniza, um único axônio, né? Então, essas células de Schwann, né, elas vão estar originadas daquela crista neural que nós vimos, né? Aí a gente já começa a observar a crista neural aparecendo. Então, elas vão enrolar o axônio. E a bainha de mielina das fibras nervosas da medula, a origem vai ser exatamente dos oligodendrócitos, tá? Mas aí, pessoal, a dinâmica vai ser basicamente a mesma. Então, percebam as células de Schwann no sistema nervoso periférico, né? Então, formando toda a dinâmica, né, daquilo que seria a estrutura da bainha, né, de mielina, e aqui os oligodendrócitos lá na dinâmica da medula espinhal, né, especificamente ali na medula espinhal do sistema nervoso central. Então, aí, uma das ramificações
elas vão enrolando o axônio para que, de fato, eu tenha aquilo que seria a formação dessa bainha de mielina. Ok? E aí, pessoal, além dos neuroblastos, né, eu tenho as células que nós chamamos de glioblastos. Os glioblastos, é interessante que são células, vamos dizer assim, que são formadas ao final do processo de formação de neuroblastos. É como se o resto, não necessariamente o resto, mas o finalzinho do processo de diferenciação acaba sobrando para a formação desses glioblastos. Aí, esses glioblastos, eles também vão migrar, né, para o manto, para a camada marginal, e lá na camada do manto, elas vão estar se diferenciando nas células glias, né, como no caso dos astrócitos, né, que vão estar dando um apoio metabólico ali para os neurônios, os oligodendrócitos, né, que são aqueles que nós vimos que também vão estar relacionados aí à formação da baía de mielina, tá? E as micróglias, que acabam sendo células que vão ter a função de fagocitose, tá? Só que aí, pessoal, a gente ainda tem umas certas controvérsias, né? Primeiro, da micróglia, de estar derivada aí do mesênquima, dos vasos sanguíneos, que crescem lá no sistema nervoso, e dos oligodendrócitos, né, que eles falam que possivelmente é originado dos glioblastos, né? Mas então, dependendo do livro que vocês estarem pegando, vocês podem ver uma certa diferença na dinâmica de definição dessas origens. Mas o que é interessante, os glioblastos, células também formadas a partir do neuroepitélio, né, que começam a ser formadas no final do processo de origem, né, daqueles neuroblastos. Vão migrar do neuroepitélio para a camada do manto e marginal para que possa estar tendo toda aquela dinâmica de funcionalidade. Tanto que até coloquei aqui, ó, as células mesenquimais dos vasos sanguíneos que crescem no sistema nervoso, dando origem às micróglias, e do neuroepitélio, origem aos neuroblastos, e aqui dando origem aos glioblastos, né? Que pode ser a oligodendroglia, né? Que seria o oligodendrócito, ou então os astrócitos aqui, que a gente acaba observando. Ok? Aí lá, novamente, na histologia, a gente volta a conversar melhor a respeito dessas células. Tá? E aí, pessoal, entra aquele ponto importante que eu comentei com vocês no início, a dinâmica da crista neural. Então, ó, percebam o seguinte, depois que eu tenho a dinâmica da formação da placa neural, o suco neural, né, a prega se encontrando na linha média, e quando você tem aquilo que seria o encontro, né, deles, a gente acaba observando aquilo que seria a formação também da crista neural. Então, a crista neural, a sua origem também vai ser de origem ectodérmica, né? Então, vai ser vamos dizer assim, uma célula que vai sofrer um processo de segmentação longitudinal, né, junto com o tubo neural, e que importante porque é a partir deles que vai estar dando origem aos glândulos sensoriais dos nervos espinhais. Tá? Então, eles acabam sendo importantes justamente na dinâmica, né, da formação dos glândulos espinhais e sensitivos craniais. Né? Então, aí a gente tem nessa, podemos dizer assim, né, a funcionalidade daquela crista que formou no início do início, né, do fechamento do tubo neural. Ok? E aí, pessoal, o que é interessante é que, a partir dessa crista neural, né, então ela também, como ela tem origem ectodérmica, né, do ectoderma, ela vai ter, então, a questão dos neuroblastos, né? Então, toda a dinâmica, né? Neuroepitélio, formação dos neuroblastos. Então, aí a gente vai observar que esses neuroblastos, eles vão estar formando dois segmentos, né? Um dos segmentos, um dos prolongamentos, melhor dizendo, eles vão crescer, né, que a gente fala que seria um prolongamento que vai crescer na porção dorsal do tubo neural, né? Aí esse crescimento vai estar formando aquilo que a gente chama da raiz sensorial dorsal do nervo espinhal. Agora, o segundo prolongamento, ele cresce lateralmente
né, ele vai crescer lateralmente a raiz motora ventral, né? Então eles vão se juntar, né, podemos dizer assim, e aí forma o tronco do nervo espinhal, né? Então percebam a importância, os neuroblastos dos gânglios sensoriais, né? Então as fibras, né, os prolongamentos, um desses prolongamentos formando a raiz sensorial dorsal e a outra formando o tronco do nervo espinhal, né? Então, ó, só para a gente observar a dinâmica, né? Então, percebam aqui o corno dorsal, que a gente já viu anteriormente, né? O corno ventral, né? Então, a dinâmica da formação da raiz dorsal e da raiz ventral, né? Formando o tronco. E aqui o gânglio, né? O gânglio da raiz dorsal, né? Sendo formado. E aí toda a dinâmica, né? Relacionada, por exemplo, ao ramo que vai dar origem aos nervos, né? E a gente chega naquilo que seria a formação desses nervos espinhais, tá? Então, pessoal, pegando o gancho ali daquela crista neural, né, dos neuroblastos, o que nós observamos que a raiz dorsal, né, que vai estar carregando, vamos dizer assim, aquela inervação sensorial, né, enquanto que a raiz ventral ela carrega a inervação motora, né? Se a gente pegar a dinâmica, né, sensorial e motora. Então, o prolongamento, né, podemos dizer assim, ó, o prolongamento desses gânglios, né, que vão estar crescendo a partir dos cornos, né, dorsais da medula espinhal, aí eles vão estar se juntando para poder formar a raiz nervosa ventral, que consequentemente dá origem ao nervo espinhal. Então, novamente, eu tenho as fibras, né, que a gente fala, né, a raiz sensorial, né, que seria a raiz dorsal, e a raiz motora, né, que seria a raiz ventral, que seria a inervação motora. Então, eu tenho todo um prolongamento espinhal desses gânglios, né, que vai estar formando os feixes. Então, os feixes dos cornos dorsais da medula espinhal. Então, esses prolongamentos distais, né, que vão se juntar às raízes nervosas ventrais, é que vai estar formando o nervo espinhal. Tá? Então, isso serve, né, para todas as dinâmicas, né, de formação deles. Com certeza, na neuroanatomia, vocês vão estar vendo algo um pouco mais específico, né? Mas só para a gente poder entender justamente aquela dinâmica da origem da crista neural. Então, ó, só para poder mostrar a dinâmica, né, dos nervos espinhais, né, que vão estar se dividindo, então, em ramos ventrais e dorsais, né, que vão ter as fibras sensoriais e motoras, né? Então, percebam aqui, ó, a dorsal, a ventral, então elas vão formar uma inervação lateral. Então, ó, o ramo, né, distal dessa inervação é que acaba formando, de fato, o nervo espinhal, né? E aí é interessante, pessoal, que a partir desse ramo ventral e desse ramo dorsal, vai estar formando aqueles plexos nervosos, né? Que é o plexo braquial e o plexo lombosacral, né? Que aí, na dinâmica da formação desses nervos espinhais. Ok? Então, pessoal, para a gente poder entender, isso aqui é interessante, só um resuminho, né? Até porque vocês vão ver isso melhor lá na fisiologia, né? Que seria a organização do sistema nervoso. Então, quando a gente fala sistema nervoso central, então eu tenho toda a dinâmica do encéfalo e da medula espinhal. Quando eu falo sistema nervoso periférico, então o que nós vamos observar, né? Tudo que é originado da crista neural, né? Então, os neurônios que estão fora do sistema nervoso central, que estão lá na crista, né? E os nervos cranianos e espinhais. Então, toda essa parte azulzinha, né? Que vai estar formando essas estruturas periféricas. E quando a gente fala do sistema nervoso autônomo, ele vai possuir tanta partes, né, do nervoso central quanto do periférico. E aí vamos imaginar que aqueles que vão estar inervando o músculo liso, o músculo cardíaco, as glândulas, né, que aí acaba dividindo nos componentes simpáticos e parasimpáticos, né? Então, lá na fisiologia, vai ter uma dinâmica
para poder explicar, né, como que esses componentes, de fato, eles funcionam, tá? E aí, pessoal, para a gente finalizar essa primeira parte, né, a gente sabe que com o passar do tempo, da idade, existe uma dinâmica de crescimento da coluna vertebral, tá? E essa coluna ela cresce muito mais rápido do que o tubo neural, né? E aí aquele gânglio da raiz dorsal, né, ele vai acompanhando o crescimento da medula espinhal. Então o que nós observamos é que toda a dinâmica da medula espinhal ela vai se deslocar para um nível mais alto, né? E aí a raiz dorsal dos nervos espinhais eles acabam ficando meio que obliquamente, né, ao seu segmento original, aonde de fato eu tenho, né, o local onde teve aquela sua origem que nós vimos anteriormente, né? Então isso é interessante porque de certa forma você tem, né, que a medula espinhal ela vai terminar lá por volta de L2 e L3, mas aí a gente tem toda a dinâmica da raiz dorsal e ventral, né, se posicionando de acordo com aquilo que seria o crescimento, né, da medula, o crescimento da coluna vertebral. Né? E aí aquela dinâmica, né, que vai se unindo e formando os nervos espinhais, né, mesmo que tenha esse posicionamento obliquamente, né, a partir do seu segmento original. Tá? Aqui só para ilustrar a dinâmica desse posicionamento da medula espinhal. Ok? Certinho, pessoal? Então aí na semana que vem, né, a gente dá continuidade, né, falando então aí de todas aquelas vesículas, né, que acabaram sendo formadas ali para poder dar origem ao encéfalo propriamente dito. Ok? Um abraço, pessoal. Então, até a próxima.